Boa noite, pessoal. Iniciando a live de hoje. Rodrigo Diniz. Ô, Rodrigo, tudo bom? Marlene, Paulo de Tarso. Boa noite. Cláudia Solano, Francineide Mourão. Pessoal, eu tô com uma gripe, na verdade, uma tosse fora do normal. E eu tomei até um xarope agora à noite. E esse xarope deve ser xarope do capeta. Eu tô até meio tonto por causa do xarope. Boa noite a todos que estão chegando. Oi, Sol, tudo bom? Então, se eu tossir um pouco, não se preocupem, porque eu realmente não estou bem. Peguei uma tosse terrível, minha voz está um pouco diferente. Bom, pessoal, vamos fazer a live de hoje rapidinho, depois a gente bate um papo, né? Boa noite, Viviane. Ai, desculpa. Roseli, Luiz Henrique França, Liliane, Lúcia, Larissa Megali, Fabiana Silva. Oi, Fabi, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar, porque senão fica tarde depois. Eu não quero terminar muito tarde hoje. Aqui, vocês sabem, aqui em Londres já nós estamos em meia-noite e 8 agora. Nós estamos com uma diferença de 4 horas aí para o Brasil. E vamos indo. Bom, eu vou falar hoje sobre uma coisa que chegou até mim. Deixa eu pegar aqui o meu mouse. Muito bem, vou contar um pouco de história para vocês. Em 2007, eu deixei o Brasil. Fiz uma viagem para... Na verdade, desculpa, 2008 eu deixei o Brasil, fiz uma viagem para a Itália, onde eu me encontrei com uma ONG que combate pedofilia na Itália, uma ONG muito séria, muito honesta, e essa ONG me ajudou a fazer todo o processo de asilo. Tá? Foram responsáveis por me ajudar a fazer tudo o que era preciso. Muito bem. Em 10 de setembro de 2008, por unanimidade, o governo italiano me concedeu asilo humanitário para que eu pudesse ficar na Europa. E um ano depois, ele me concedeu a cidadania italiana. Muito bem, pessoal. Você sabe que tem uma turma do inferno que está sempre tentando mostrar um lado que não é verdade, sempre tentando detonar Paulo Pavese, e hoje não foi diferente. Então, naquela época, para quem não se lembra, também teve aquele episódio de Cesare Battisti, que pediu asilo no Brasil, né? E tinha um jornalista na época, ele e a esposa dele, não sei se era esposa, mas tinha mais cara de marmita do que esposa, e eles fizeram um texto criticando o meu pedido de asilo, dizendo inclusive que eu não recebia asilo coisa nenhuma, que era tudo falso, que era tudo mentiroso. E eles são petistas, eu não precisava nem dizer isso, né? Essa mulher dele, inclusive, é filiada ao PCdoB, trabalha para o PCdoB, inclusive. O nome desse jornalista era Laerte Braga. Ele já está nos braços do capeta, então não tem muito o que falar sobre ele. A mulher dele, Fernanda Tardim, ela está enfrentando inclusive uma doença grave agora. E eu vou ler para vocês esse texto que está sendo circulando, né, de novo aí pela internet, pelas mãos daquelas pessoas mal amadas, né, a Taturana e a Fedentina. E eu vou ler para vocês e vou explicar ponto a ponto desse texto, por que ele é mentiroso e como é fácil a gente desmontar esse texto. Vamos lá. Peço um pouco de paciência que eu estou completamente afônico e com tosse, ok? Bom, o texto começa assim: difícil avaliar a dor de um pai na perda de um filho. Ou às vezes nem tanto. Quem sabe só imaginar a alegria pelo nascimento e todos os dias do crescimento, até que aos 10 anos sobrevém a morte. É aquela alegria multiplicada por um abismo infinito cujo resultado é uma dor sem tamanho. O cara é jornalista e infelizmente ele escreve mal pra caramba. Aí ele continua: a ciência define de uma forma tanto matemática
os conceitos de estado de coma e morte cerebral. Bom, aqui ele já falou uma besteira incrível, né? Não existe, não é, nenhum conceito matemático que define o coma e a morte cerebral. Isso são feitos através de exames visuais, inclusive. Então, de matemática não tem absolutamente nada. Aí ele conversa mais um pouco sobre isso, e aí ele vem com os dois pés. Paulinho, filho de Paulo Pavese, morreu aos 10 anos, vítima de uma queda de altura de 10 metros. Não. Ele não morreu vítima da queda da altura. Tanto que ele caiu, ele se levantou, ele conversou e só depois ele foi levado para o hospital. Então a causa da morte, e inclusive não é o que está no atestado do óbito, não foi a queda, ok? Então ele foi levado ao hospital em Poços de Caldas e lá o médico Álvaro Yanes anunciou no dia seguinte morte cerebral. Mentira, está nos autos. Quem anunciou a morte cerebral foi José Luiz Gomes da Silva. Nesse momento Álvaro Yanes não estava no hospital. E aí ele diz que o Álvaro pediu à família para doar os órgãos do menino e aí começa uma sucessão de crimes. Bom, essa parte, começa uma sucessão de crimes, é verdade. Mas que o Álvaro pediu à família para doar é mentira, está nos autos isso. Quem pediu foi José Luiz Gomes da Silva. Vamos lá. Aí ele fala que o Conselho Federal de Medicina define no protocolo 1480/97 os procedimentos para se estabelecer a morte cerebral e diferenciá-lo do coma. Não existe nessa resolução 1480 nenhuma preocupação em diferenciar a morte cerebral do coma. Ali é especificamente um diagnóstico de morte encefálica. Eu vou colocar o microfone aqui, pessoal. Então, ele não conhece absolutamente nada de transplante e muito menos das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Bom, vamos ver aqui o que ele escreve depois. Aí ele fala que, olha, que fez a remoção dos órgãos doados, fez os transplantes, o que caracteriza uma ilegalidade, de fato é uma ilegalidade ou do cumprimento da lei, disse uma autoridade do Ministério da Saúde. De fato, o Ministério da Saúde reconheceu que era um crime. O ministro era José Serra, hoje governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República. Isso também é verdade. Meses depois da doação, o pai do Paulinho recebeu uma conta do Hospital Pedro Sanches, onde era diretor o médico Álvaro Yanes. Bom, aí já começa de novo a falta de informação. O diretor do hospital não era Álvaro Yanes nunca foi diretor do hospital, e a conta eu recebi um dia depois do enterro, não foi meses depois. Eu não sei de onde eles tiraram isso daqui, mas foi isso. O caso veio rolando desde a morte de Paulinho e o governo da Itália concedeu asilo a Pavese, cidadão brasileiro com descendência italiana. Dupla nacionalidade, como assegura a lei daquele país. Bom, aí já é uma besteira também enorme, porque se eu tivesse cidadania italiana naquela época, eu não poderia fazer um pedido de asilo, ok? Se eu fizesse um pedido de asilo, eu teria que ser um refugiado de outro país. Se eu fosse um cidadão italiano, eu não teria por que pedir asilo. Então, depois disso, o governo italiano, um ano depois, resolveu me dar a cidadania por uma questão de segurança. Aí olha só o que o cara diz aqui, ó. Com a decisão do ministro Tarso Genro de dar a Cesare Battisti a condição de refugiado político, o refúgio humanitário, o governo fascista de Silvio Berlusconi, tomou a decisão de retalhar o Brasil de todas as formas possíveis, seja protestando, seja tentando interferir em decisões estritas do governo brasileiro, ou seja, questão de soberania nacional, e usou Gilmar Mendes, corrupto de plantão no Supremo Tribunal Federal. É fácil compreender toda a dor, toda a revolta, todo o asco que cobre a vida de Paulo Pavese. Difícil é entender o uso de uma pessoa mortificada pela dor da perda do filho para fins políticos. Paulo Pavese já recebeu solidariedade de um dos políticos mais frios e cínicos do país, o governador de São Paulo, José Serra, e asilo na Itália. Bom, primeira coisa, quem conhece o processo sabe que eu acuso José Serra frontalmente de fazer parte dessa quadrilha e tenho provas disso. Então, em nenhum momento, o José Serra foi meu amiguinho, né? E nem me deu solidariedade. Ao contrário, ele abafou o caso, como ministro da Saúde.
Aí ele diz aqui, ó, nunca foi um perseguido no Brasil. Sofreu ameaças? Sim, muitas. Conheceu a dor e os rigores dos poderosos do mundo do crime legalizado quando seus negócios são ameaçados. Ou seja, aqui ele chega à conclusão que eu nunca fui ameaçado no Brasil, nunca fui perseguido no Brasil. Então nós precisaríamos explicar como é que um tribunal internacional, diante de tantas provas, decidiu me conceder o asilo, porque eles não fazem isso se você não provar, entendeu? E eu até na época eu disse para ele, se você quiser fazer um teste, vai para a Itália e pede asilo. Vê se você consegue. Se você conseguir, é sinal que realmente você tem razão. Eles dão asilo para qualquer pessoa. Daí ele diz o seguinte, que o governo de um banqueiro mafioso use e abuse desse tipo de expediente revoltante e da genética de banqueiros em si mafiosos sempre. Bom, pessoal, ele está falando de banqueiros mafiosos se referindo a Berlusconi. Até onde eu sei, quem beneficiou banqueiro no Brasil foi o Lula, que está atrás das grades, que é o cara que ele defende, né? Então ele começa a dizer aqui que pior são figuras como Serra, que se presta a toda e qualquer atitude para servir aos seus senhores. É característica tucana que se revela agora na demissão do maestre e regente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, por ter criticado uma decisão do governador. De Deus, entre aspas. A demissão chegou por e-mail enviado pelo presidente de uma comissão de cultura, um trem assim, um pilantra chamado Fernando Henrique Cardoso. Como você vê, aquela batalha eterna entre PT e PSDB, e que nunca chegou a nada, porque os dois são do mesmo time, né? É só um disfarce. Aí ele diz aqui, ó, o interessante nisso tudo é que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, concedeu asilo a Marina Petrella, integrante do grupo de luta armada Brigadas Vermelhas na Itália, e Berlusconi nem chiou, nem protestou, nem coisa alguma, engoliu. E coincidentemente, tudo isso acontece quase ao mesmo tempo. A ministra das não sei das quantas recebe na Itália Paulo Pavese. Bom, pessoal, aqui você começa a ver já a dor de cotovelo, né? O Paulo Pavese não pode ser recebido por ninguém. Eu não sei se já perceberam isso. Toda vez que eu sou recebido por alguma autoridade, as pessoas descem o cacete. É uma necessidade que as pessoas têm de que o Paulo Pavese continue no limbo. Eu não posso ter acesso a ninguém importante. E essas pessoas que fazem isso, geralmente, elas não têm acesso a ninguém importante. Mas as pessoas que ela tem acesso, elas tornam essas pessoas importantes. Como, por exemplo, tem grupos de pessoas que se juntam a um grupinho de promotores criminosos, um bando de bandidos, e eles acham que eles são importantes por causa disso. Eu não. Eu fui atendido, sim. Eu fui recebido pela ministra Mara Carfanha, na Itália, que ela era ministra de um ministério que, se a gente fosse traduzir para português, era igualdade social. Essa ministra me recebeu, nós tivemos várias audiências com ela, e isso depois que eu recebi asilo, tá? Aí depois ele fala que uma ONG de extrema direita financiada pelo presidente da Câmara dos Deputados apoia Pavese. Veja bem, pessoal, ele está se referindo à ONG que me ajudou na Itália. Para essa pessoa, que infelizmente está morta, eu não tenho mais como explicar, as ONGs na Itália não recebem dinheiro do Estado, não recebem dinheiro de deputado, nem de governador, nenhum centavo de dinheiro público. Essas ONGs, elas precisam trabalhar. Essa ONG que combate a pedofilia, ela faz cursos, faz peças de teatro, ela faz uma série de atividades para recolher dinheiro. E a população ajuda com gosto, porque sabe que são pessoas sérias. Então ele diz aqui que é uma ONG de extrema direita, eu não sei de onde ele tirou isso, financiado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ele está dizendo isso porque uma das pessoas que me recebeu na Itália também foi o presidente da Câmara da Itália, o senhor Gianfranco Fini, ok? Todos eles ficaram tão impressionados com a história que estava acontecendo comigo que eles me receberam de braços abertos, me proporcionaram tudo o que eles podiam, inclusive a cidadania. Chegou num ponto que o próprio Berlusconi reconheceu, olha, daqui a 2 anos acaba o asilo e é necessário você manter a sua integridade. E para isso, para que você tenha essa garantia, o ideal é que você se tornasse italiano. Até porque, pessoal, para quem não sabe, eu sou italiano por parte de pai e por parte de mãe. Eu tenho a cidadania italiana por parte de mãe. Minha mãe era Lago, ok?
Mas, se eu quisesse, eu também teria por parte dos Paveses, que a cidadania também já foi feita em nome dos Paveses. Então eu poderia conseguir a cidadania por dois caminhos. E eu optei, num primeiro momento, em pedir asilo. Por que isso, Pavese? Porque eu justamente queria expor o Brasil para o que estava acontecendo. Eu poderia ter entrado com pedido de cidadania. Só que eu pensei comigo o seguinte: no Brasil eu estou sendo desmoralizado, eles querem abafar o tráfico de órgãos. Se eu conseguir que um tribunal internacional reconheça, que é o que eu pedi para a Damares e ela não faz, se eu pedir para um tribunal internacional que reconheça que no Brasil existe tráfico de órgãos e eu estou sendo perseguido, é um passo a mais na minha luta. E foi o que eu fiz. E eu consegui. Eles reconheceram a existência do tráfico de órgãos e me deram asilo. Muito bem, pessoal. O grande ápice desse texto é o seguinte. Olha só. Fernando Henrique e José Serra podem ser canalhas. São, como canalha é Aécio, canalha drogado. Esse eu estou lendo o texto deles, tá? Mas Lula não é. Tem milhares de defeitos, erros, como qualquer um de nós. Mas esse não está incluído. Mesmo porque, apesar de petista, não é tucano. Infelizmente, o Lula não é tucano, porque os tucanos, de alguma forma, eles roubam de um jeito que a gente acaba não conseguindo pegar. Já o Lula, ele meteu a mão tão grande nos cofres públicos que está lá preso. E essas mulheres que estão fazendo esse texto circular, você vai lá, você vai ver que elas são a favor do Lula livre. Elas são a favor de bandidos que roubam, né? Então eu estou demonstrando para vocês aqui, por A mais B, a qualidade desse texto que foi escrito para tentar me atacar há 10 anos atrás. Aí vem o legal, pessoal. O caso Cesare Battisti está recheado de irregularidades na Itália. Os advogados do escritor divulgaram nota explicativa onde se percebe que, a não ser que tenha o dom da onipresença, os crimes que foram imputados a ele por um delator, num acordo para ficar livre de condenação, não podem ser reais. 2 crimes em locais diferentes, cidades diferentes e horários quase idênticos. Bom, pessoal, quanto a isso, eu nem vou responder, porque é o seguinte: o Cesare Battisti, depois de tudo o que aconteceu, ao chegar na Itália, ele confessou. De fato, ele matou as 4 pessoas. Ele teve envolvimento nesses crimes, né? Deixando toda a esquerda aqui de cabelo em pé, porque eles sabiam, eles só não esperavam que o Cesare Battisti fosse revelar essa sacanagem que fizeram. Então caiu a carapuça, né? Caiu essa máscara da esquerda em dizer que ele era um pobrezinho, Cesare Battisti era um pobrezinho. Não era, era um bandido. No meu canal do YouTube, há pouco tempo atrás, antes de derrubarem, eu fiz um vídeo demonstrando o seguinte: eu, com a minha ex-esposa, nós entrevistamos as vítimas do Cesare Battisti. Nós entrevistamos o irmão do Andrea, que morreu, que foi assassinado com um tiro na nuca, que era o Maurício, e eu também conversei com o Alberto Torregiani. E todos eles foram vítimas, os pais foram vítimas, irmãos foram vítimas de Cesare Battisti. Nós vimos, nós fomos a campo para saber o que tinha acontecido. Na época, a minha esposa era correspondente internacional da Band e eu era o câmera, eu filmei tudo, tá? Então isso daqui deixou os petistas muito bravos comigo. Por isso que eles começaram a me atacar dizendo que a meu asilo era uma farsa. Aí depois ele continua: é pura exibição do grotesco primeiro-ministro Silvio Berlusconi e é a cretinice, a canalice elevada à potência infinita usar Paulo Pavese. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Como é erro do governo do Brasil não tratar política de transplantes de órgãos com a transparência devida, concordo, favorece o crime, e isso é omissão em qualquer lugar do mundo. Omissão também é crime. Veja bem, ele está aqui dizendo que realmente meu filho foi assassinado. Não há qualquer possibilidade de que isso não tenha acontecido. Depois ele diz: a dor de Paulo Pavese não tem nada a ver com o abrigo concedido a Cesare Battisti, um ato de soberania do governo do Brasil, seguindo as regras e as normas do direito internacional da tradição brasileira. Quem está confundindo a coisa é o governo da Itália ao usar Paulo Pavese. Bom, pessoal, o que significa isso? Segundo esse texto, eles estão afirmando que o Paulo Pavese, esse tolinho,
ele foi utilizado pelo governo Berlusconi como represália ao governo do Brasil, porque o governo do Brasil deu asilo a Cesare Battisti. Então foi uma troca. Então o Berlusconi ficou com raiva, falou: então eu vou dar asilo para o Pavese só para provocar. Essa é a versão do petista. O que os petistas não sabem, pessoal, é que o meu asilo foi concedido no dia 10 de setembro de 2008. 10 de setembro de 2008, um dia depois do meu aniversário, eu recebi a carta dizendo que eu tinha sido admitido como refugiado por unanimidade. Acontece que em 2008, Cesare Battisti estava preso por falsificação de documentos, por entrar no Brasil com documentos falsos. Nem se falava ainda na possibilidade de ele ter o asilo. Aliás, pessoal, quem me concedeu asilo foi um comitê internacional para refugiados. No Brasil é conhecido como CONARE. E o CONARE, quando jogou o pedido do Cesare Battisti, muito tempo depois do meu, ele simplesmente recusou o Cesare Battisti. Quem interferiu foi Tarso Genro, que era o ministro da Justiça petista, e concedeu a ele a possibilidade de ficar no Brasil até que se decidisse se ele seria asilado ou não. Olha, isso já passando por cima da lei, porque o CONARE é a voz maior no Brasil para analisar casos como esse. E já tinha dito que o Cesare Battisti não podia ficar no Brasil como refugiado. Muito bem, vocês devem se lembrar que quem deu refúgio ao Cesare Battisti foi o Lula, um dia antes de terminar o mandato, ou seja, por volta de 2010, 2011, eu não lembro exatamente quando é que terminou o mandato dele. Portanto, Cesare Battisti só se tornou um refugiado muitos anos depois do que Paulo Pavese. Ou seja, se houve retaliação, essa retaliação não foi da Itália para o Brasil, mas do Brasil para a Itália, tá certo? Como o governo Berlusconi me concedeu asilo e me deu toda a garantia que eu precisava, quem diria que, se fosse interpretar esse texto, eu poderia dizer que quem retaliou a Itália foi o Brasil, ao dar a chance de um vagabundo ser asilado no país, com 4 homicídios nas costas. A Cissa está perguntando: alguém poderia me explicar por que o Paulo está falando disso? Entrei na live um pouco atrasado. Eu estou falando porque foi republicado um texto de 10 anos atrás, tentando derrubar mais uma vez Paulo Pavese. Bom, pessoal, e aí o cara termina: é uma pena que um cidadão decente e digno como Paulo Pavese se deixe usar assim, mas é compreensível, não se pode qualificar a dor de um pai na perda de um filho. Isso torna a canalice desta gente maior ainda. Muito bem, pessoal, então, como eu estou dizendo, é um texto que foi feito na época para tentar justificar o que estavam dando de presente a Cesare Battisti, e usando Paulo Pavese como exemplo, né? Então, Paulo Pavese recebeu asilo, na verdade não é porque ele precisava, mas era uma briguinha do Berlusconi com o Lula. O Berlusconi, como vocês sabem, é considerado pela esquerda brasileira um empresário, um banqueiro fascista, né? E que, na verdade, quem estava ajudando banqueiros e fascistas era o próprio PT no Brasil, né? Basta ver que o nosso BNDES ele proporcionou milhões e milhões para ditaduras esquerdistas fazerem metrô, fazerem pontes, aeroportos, né? Não foi o Berlusconi que fez isso, foi o Lula. Foi a Dilma, aquela pessoa que não consegue concatenar uma frase na outra, né? Aquela que vai tomar sorvete e mete a bola na testa. Essa é a realidade dos fatos, pessoal. Eu sinto muito. Elas vão ter que se esforçar um pouco mais para tentar denegrir quem é Paulo Pavese. Essa historinha que elas estão publicando por aí no Facebook, pedindo para que todo mundo leia até o fim. Sim, leia até o fim. Compare as datas. Solicite os documentos. Vocês vão ver que tudo isso daqui é uma grande canalice, é uma grande mentira. Na época, inclusive, esse já era o segundo texto. Tinha um outro texto antes disso, que era o Circo do Horrores, uma coisa assim, falando de mim. Dizendo que eu menti, que não tinha recebido nada, que era tudo mentira, que não teve asilo, não teve nada disso. Então eu peguei e mandei para essa pessoa cópias do certificado de asilo, das sentenças judiciais que me deram asilo,
E essa pessoa então passou a atacar de outra forma, dizendo que eu fui usado, fui uma moeda de troca na mão da Itália para provocar o governo Lula. Bom, primeiro que o Lula não tinha tanta importância assim como eles pensavam, né? Segundo, que o governo Berlusconi não, não sabe nem quem era Paulo Pavese, só me conheceu depois que eu contei a história na Itália. Então são coisas assim absurdas que elas continuam espalhando. E é engraçado, pessoal, que essas pessoas vão procurar textos na internet de 10 anos atrás, né? Para passar vergonha, porque eu não tenho problema nenhum em pegar esses textos aqui e explicar como eu estou explicando para vocês. Se for necessário, eu mostro inclusive os documentos. O fato é que eu fui asilado em 2008, Cesare Battisti só foi asilado muito tempo depois. Então, se alguém foi usado, esse alguém foi Cesare Battisti, não fui eu, né? Essas mulheres têm assim essa preocupação em achar que o Paulo Pavese é um idiota, que ele é usado por todos, né? Quando na verdade a história é um pouco diferente. Tá certo, pessoal? Bom, esse era o principal tema hoje da live. Nós estamos mais uma vez. Inclusive, pessoal, eu vou passar daqui para frente a evitar esse tipo de assunto. Eu só estou explicando, porque como é um texto antigo e as pessoas não se lembram dos fatos, né? Porque o Cesare Battisti foi preso em 2007 no Brasil. Eu recebi asilo em 2008. E quando ele foi preso por entrar no Brasil com documentação falsa, né? E eu entrei na Itália pela porta da frente. Eu entrei na Itália pelo aeroporto, com todos os documentos válidos e legais. Eu não precisei fazer nada disso porque eu sou de direita. Quem faz bandidagem é gente de esquerda. Então, quem vai entrar em país escondido, com documento falso, são os Césares Batistis, né? O Pavese vai pela porta da frente, eu não tenho problema nenhum. Eu sou Pavese, tenho sangue italiano, minha família toda é italiana. Eu não teria motivo nenhum para fazer nada errado, como eu não fiz nada errado. Então, como as datas se confundem e a história toda é bastante complexa, eu resolvi fazer essa live para explicar para vocês. Embora eu não acho que precisasse, mas como é uma questão de caráter, eu acho que eu devo satisfação, e é isso que eu estou fazendo agora. Oi, Paulo, um dia eu verei deputado no Brasil. Vai sim. Nós vamos trabalhar muito para isso. E, pessoal, já criaram um grupo lá. É uma imitação, eu acho, da época do Bolsonaro, né? Mulheres com Pavese. Tinha o grupo Mulheres com Bolsonaro. Eu, coitadinho, que tenho poucos seguidores, eu tô criando eles criaram esse grupo aí para mim, Mulheres com Paulo, com Pavese. Então, quem quiser pode ir lá e clicar, entrar no grupo e será sempre bem-vinda. Tá? Precisamos criar outros grupos também para espalhar tudo isso daí. Mas o projeto é esse, pessoal. Eu quero sim entrar para o Senado ou para a Câmara, um desses dois, porque está na hora do Brasil dar uma balançada, está na hora de chegar lá dentro e fazer umas coisas diferentes, né? A Diva colocou explicado. Para mim, você nunca precisaria explicar isso, Paulo, e esse mafioso são completamente diferentes. Não, sem dúvida, mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante deixar as coisas transparentes como elas são, né? Não tem, como eu falei aqui, eu não tenho qualquer receio. Podem publicar, podem lá vasculhar 10 anos atrás da minha vida e publicar textos e falar: olha que absurdo, o Pavese foi usado numa troca, querendo diminuir a questão do asilo humanitário que eu recebi, e não vai conseguir. Porque na verdade é bem o contrário. Quem foi ajudado mesmo, quem teve uma mãozinha foi o Cesare Battisti. E ele chegou na Itália e ele contou toda a verdade. Não, matei mesmo, eu participei dos crimes e ponto final. E o Paulo Pavese ganhou a cidadania, né? Diferente do que o Cesare Battisti. A Cláudia Solano já entrou para a página. Então, acho que eu acho que eu vou fazer uma live na página Mulheres com Pavese para fazer o pudim, que lá é que tem condição de ser julgado, né, pessoal? Para dizer se ficou bom ou não.
Ó, a Dami está sugerindo uma coisa interessante. Que tal também juventude pavesiana? O Renato está falando que gostou do desenho da página Mulheres com Pavese. Você está narigudo. Mas tinha que ser, né, Diva? Não podia ser diferente. Como é que eu posso ser retratado com o nariz pequeno? Não, seria uma ofensa, né? Você sempre transparente. A verdade só tem uma versão, ao contrário dos mentirosos, que cada hora é uma coisa. Pois é, e essas pessoas não conseguem explicar minimamente o que elas fazem, né? Elas estão sempre fugindo da resposta. Você pode perguntar 500 vezes, é engraçado, inclusive, que as pessoas que seguem aquelas mulheres, elas não questionam, elas aceitam tudo. Né? Eu já expus áudio aqui contando a verdade por pessoas que são próximas a eles, e mesmo assim eles fingem que não é nada, que não é verdade. Paciência. Quando você voltar, todo mundo te esperando no aeroporto com um pudim. Rapaz, vai ser aeroporto... Vai ficar cheirando o ovo, né? De tanto pudim que nós vamos comer naquele aeroporto lá. Bom, pessoal, quais são as novidades do Brasil para hoje, né? Eu comentei, eu fiz um post hoje de uma coisa que me preocupa um pouco, que é a seguinte: parece que o Bolsonaro assinou um decreto passando para a polícia o poder de separar um homem e uma mulher, ou algo desse tipo. Isso me preocupou bastante, porque eu ainda acho que esse tipo de situação deve ser resolvido na justiça e não na mão da polícia, né? Fica bastante complicado. E eu também postei hoje alguma coisa sobre aquele caso da Paquita, né? Da ex-Paquita, que foi pega se ferindo na câmera lá, que é uma coisa também bastante complicada. O Renato disse que fará o Homens Héteros com Pavés. Beleza, bora lá. Paulo, como e quando você se alinhou mais à direita? Eu acho que eu estava no berço quando isso aconteceu. A minha chupeta caiu de lado, pro lado direito. Eu precisei fazer um esforço tremendo para alcançar a chupeta, aí logo eu vi. Eu falei, cara, eu sou de direita mesmo. A Globo não citou nem no Jornal Nacional, nem no Jornal Hoje a delação envolvendo Maia. Pois é uma coisa esquisita isso, né? Para variar mais uma vez, o Rodrigo Maia está sendo protegido. A Irlane Ejapa está dizendo, tem um lugar para ficar se precisar. Obrigado, gente. Pitucha, a Viviane está dizendo aqui. Ex-Paquita Ana Paula já namorou o Romário. Eu não sabia dessas confusão, pessoal, não estou por dentro, não. Marjorie está dizendo, a merda está feita com isso. Qualquer mulher mentirosa vai prejudicar muito homem. Essa é a minha preocupação principal. Longe de defender pessoas, pensam bem no que eu vou falar agora. Ninguém aqui está defendendo que a mulher não tem direito a ser protegida e etc, etc. Ao contrário, na minha opinião, homem que causa danos a uma mulher, como por exemplo um assassinato, esse cara tinha que ser preso. E eu sou a favor da pena de morte nesse caso, né? Com mulher e com criança, eu acho que não tem muito o que discutir. Porém, a minha preocupação é a facilidade com que o governo tem dado a essas pessoas de fazerem denúncias que muitas vezes nem são apuradas, né? Eu, há uma semana atrás, mais ou menos, eu publiquei o caso aqui, inclusive a Ivani está na live, ela vai lembrar disso, de um delegado que foi acusado por essas mesmas mulheres que estão publicando esses textos contra mim, de que ele era um estuprador, de que ele era um cara que tinha mais de 15 vítimas, parece 15, 20 vítimas, e que o cara de repente não foi tudo arquivado, não tinha nenhuma prova contra ele. Só que o cara perdeu o cargo na polícia, foi afastado. Aí imagine o que isso impacta na vida da pessoa, da família da pessoa, tem filhos, tem mulher, tem... Enfim. Eu só acho que as coisas não podem ser muito simplificadas para evitar que aconteçam injustiças, né?
E é engraçado porque assim, eu acho que as mulheres, elas têm que pensar também que elas têm pai e irmãos. Então qualquer um que um dia faça isso com o seu pai ou com seus irmãos, cunhados, com seus primos, você acaba com a vida dessas pessoas. Se ele tem culpa, não tenho dúvida, tem mais é que botar na cadeia. Agora é preciso tomar cuidado. E quando o governo Bolsonaro dá essa possibilidade do próprio policial tomar algumas atitudes, isso me preocupa bastante. Mas enfim, é só uma ideia, né? Só estou dizendo aqui daquilo que eu li. Ontem o Jornal Nacional falou bastante do João de Deus. Cada hora citou um número diferente de possíveis vítimas. O Bonner falou em mais de 500, o cara do MP em cerca de 300 denúncias, e o número de casos de fato são cerca de 30. São 26 casos até agora, 8 processos, né? E das centenas de milhares de abusos tal, eles estão ali tentando de qualquer forma aumentar esse número de denúncias e não estão conseguindo porque faltam provas. O fato de você receber um e-mail dizendo que foi abusada não significa que é uma prova, né? Aqui parece que a mulher não mente. Se for negra, então só imagina. Então tem que tomar esse cuidado. Tanto homem quanto mulher mentem, né? Os dois são seres humanos, como qualquer outra pessoa. Então é natural que a gente tenha essa possibilidade. E o que nós estamos vendo hoje é justamente isso, descartando a possibilidade de que a mulher possa estar mentindo ou possa estar agindo de forma desonesta. Então tudo. É o caso, por exemplo, pessoal, que eu sempre falo aqui, do André de Rose. Ele estava disputando uma alienação parental, ele estava ganhando essa alienação parental, ele conseguiu provar que ele estava certo, e de repente surge uma acusação de assédio partindo da ex-mulher. Hoje em dia, se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão ver o maior número de denúncias de assédio está sendo em relação a processos de alienação parental. Então fica complicado. E sobre o travesti que assassinou um hétero em São Paulo, não deveria ser heterofobia? Ah, mas isso não tem, né? Ó, a Ivani está dizendo aqui, ó, eu atendi uma vítima que me comoveu muito, pois entre o drama ela rematou que no estupro ela tinha engravidado. E a pessoa, um médico renomado de São Paulo, e a pessoa era um médico renomado de São Paulo. E era tudo mentira. Se eu coloco público o nome desse médico, você teria destruído a vida dele, a família dele, e no final você não recupera, né? Então é essa a minha preocupação, Ivani. Ninguém aqui está querendo defender abusador, cara que bate em mulher. Eu sou completamente contra. Eu acho que qualquer ser humano razoável é contra qualquer tipo de violência. O que eu sou contra é esta facilidade em acabar com a vida de uma pessoa, né? Principalmente quando você tem agora as milícias, né? O que são milícias, pessoas? A milícia é aquela que, em definição de dicionário, milícia é aquele cara que tinha um poder militar e ele passa a funcionar em paralelo. Ele cria lá o seu próprio exército, a sua própria PM e passa a cometer crimes, né? Existe outro tipo de milícia também, que é, por exemplo, essa dessas mulheres. Elas criaram uma milícia, são milicianas. O que elas fazem? Como elas têm apoio do governo federal, eu estou falando de Ministério Público, polícia, elas sempre citam isso, elas passam a agir de uma forma paralela como se elas fossem a dona da lei. E elas começam a fazer abusos atrás de abusos porque elas sabem que elas nunca vão ser punidas. Elas estão agindo como milicianas, né? Isso eu tenho muito medo. Paulo, ontem vi a Luciana Pettini, está dizendo que tem muita gente má e mal intencionada. Sem dúvida, no mundo inteiro, homens e mulheres, né? Paulo, ontem vimos um caso da ex-Paquita que se cortou para acusar o marido e não esperava que a câmera de segurança... eu estou falando exatamente disso. Carol, estou falando exatamente desse caso, né? A Janaína Pascoal já está querendo apresentar um projeto de lei para que as escolas públicas ofereçam 1 hora de aula de luta e defesa pessoal para meninas. Eu acho ridículo isso, acho que não tem cabimento nenhum.
O que nós podemos fazer, pessoal, é o seguinte: vamos dividir o Brasil com um muro no meio. Homem de um lado, mulher do outro. Está resolvido o problema. Né? Até porque quando uma mulher mata a companheira, uma lésbica mata a mulher, não vai para a estatística de feminicídio. Né? Então, a gente deixa assim. A gente põe um muro no meio do Brasil, homem para o lado, mulher para o outro. Acabou o problema. Aí Japa está dizendo, o problema é esse mesmo, Ivani. Com o Martins, e não há leis rígidas para punir quem acusa em falso o estupro e a agressão, que é tão grave quanto esses crimes. Bom, eu vi um caso agora há pouco, um jogador de futebol americano, ele ficou 5 anos preso, e no final desses 5 anos a mulher reconheceu que ela mentiu. Ela confessou que ela tinha criado essa história porque ela queria algum benefício, alguma coisa assim. E aí, como é que a gente faz? Veja bem, o cara era jogador de futebol americano, ele estava no auge da carreira, no auge da sua composição física, onde ele teria um rendimento muito maior, e de repente você pega esse cara, tira ele de circulação, põe na cadeia. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? Não resolve. E a mulher depois vai alegar que ela tinha problemas mentais, que estava fora de si quando denunciou. Aí tem lá todas aquelas atenuantes, né? Que a pessoa acaba escapando. Só que a vida do homem já foi pro saco. Meu atual marido e o ex sofreram alienação parental. É uma coisa, infelizmente, que está acontecendo muito, né, no mundo de hoje. A Ângela está dizendo aqui, olha pessoal, infelizmente o progressismo prega, embora não abertamente, que a figura paterna, implícito, o homem, é potencialmente abusivo no sentido amplo. Junto com o empoderamento feminino, temos um quadro absurdo na postura de algumas mulheres. Então, eu tento entender o que seria o empoderamento feminino, né? Empoderamento feminino é colocar o homem atrás da grade, mesmo com falsas denúncias? Se for assim, eles estão empoderados. O que tem de mulher que assassina homem, ninguém fala. Carla, eu estava conversando com a Ivani sobre isso. Né? Existem essas coisas assim. Luciene, saiu do ar? Como assim, Luciene? Não entendi. Assassinato de reputação quando se expõem falsamente as pessoas, porque até que se prove o contrário, acabou a vida da pessoa. Exatamente isso. Eu sinto muito. Eu sei que existem hoje as mulheres que são bem radicais, que elas acham que tem que ser assim mesmo. Eu não acho. Eu acho isso me preocupa muito. Até porque, como eu falei, essas mulheres que estão lutando por isso, elas têm irmãos, pais, né? Tem uma série de homens na família. E que isso pode se voltar contra a própria família. Né? Uma mulher que faça isso com eles, acabou o problema. Oi, Ivani, meu exemplo. Precisamos trabalhar aqui no norte de Minas. Aí Japa mandando um recado para Ivani. A Marjorita dizendo, tenho nojo dessa palavra empoderamento. É uma palavra meio estranha, né? O último que eu vi que tinha empoderamento, eu era criança, era um tal de He-Man. O cara puxava a espada lá, gritavam as palavras e ficava empoderado. Até hoje criaram a lei Maria da Penha, mas nunca criaram a lei João da Penha. E nem vão criar. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Procurem no YouTube um vídeo da Thaís Andrade, ok? Falando sobre feminismo. Ela explica lá com números algumas coisas interessantes. E aí cada um, depois que assistiu o vídeo, tira suas próprias conclusões. Feministas lutam contra a cultura do estupro. Mulher que presta para começo de conversa já evita ou escolhe muito bem o homem para estar ao seu lado. Nós temos que tomar cuidado, porque senão cai naquela história, você acha então que por ser mulher ela merece? Ninguém está dizendo isso, né? Mas é lógico que é usado esse argumento para justamente tentar calar a boca de quem pensa em contrário.
Mas eu costumo falar uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, tem um argumento em relação à defesa do aborto que é a seguinte: olha, o homem abandona a mulher quando ela fica grávida. O cara vai embora. Né? Então é culpa do homem. Por que a mulher não pode abortar? Bom, então eu sempre digo o seguinte: escolha o seu homem melhor. Né? Para de pegar tranqueira. Procure uma pessoa que queira fazer uma família, que queira ter um futuro, que queira ter o prazer de criar uma criança. Agora, se você pega tranqueira, com ou sem gravidez, o cara vai te deixar mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Então a questão é mais embaixo. Não é depois justificar a merda que você fez fazendo o aborto. Ou você faz a coisa direita desde o começo ou não faz nada. Procura o cara certo. Paulo, eu posso divulgar essa história aqui na Suíça? Claro que pode, sem problema nenhum. Minha história é domínio público, né? Não é uma história. É, a bem da verdade, até eu falei isso outro dia aqui, o Paulinho é pouco um filho de várias mães hoje em dia, né? Se tornou uma coisa bem de domínio público mesmo. Qual a outra notícia hoje que impressionou a gente aí no Brasil, vocês sabem? Recomende ao Pavese que leia o livro da Ana Campagnolo sobre o feminismo. Já vi os depoimentos dela, conheço a Ana, e ela vai muito a fundo, né? Nessa história, nessa questão. Sim, usar o empoderamento para fazer escolhas na vida e não ser vítima das circunstâncias. É exato, você tem que ter responsabilidade, né? É, não adianta você se aliar a um cara que não tá afim de fazer uma família, tá afim só de se divertir e depois achar que o cara foi embora, que então você tem o direito de abortar. Não é assim. Procura a pessoa certa para formar a tua família, né? A Ivani está dizendo para a Ijapa: vamos abrir um canal de comunicação para que possamos nos comunicar. A Marjorie, concordo com você. A Ângela está dizendo: acho o empoderamento um absurdo, subversão de valores e princípios, perda de identidade. Exatamente. Na minha opinião, também é assim. O STJ mandou soltar o Temer. Nada de se espantar, né? Não. Mas nem um pouco. Eu fiquei espantado quando eu fiquei sabendo que ele foi preso de novo. Aí sim eu me espantei. Agora, quando falaram vamos soltar o Temer, eu nem me espantei. Aliás, eu não sei se é verdade, eu não tive tempo de confirmar ainda. Diz que perdoaram genuíno hoje no STF, né? Oi, André Tavares, a tua história daria um filme. Eu também acho. Não por ser eu, pela história em si. A imprensa está revoltada que a primeira-dama também vai viajar com Bolsonaro. A Dilma levava 60 e tantas pessoas na comitiva dela, né? E mais, né? O Bolsonaro ainda vai respeitar a mulher dele. A Dilma parece que traçava as menininhas, né? Na viagem. Temer livre, exato. Guedes imitando, como sempre. Paulo Guedes sensacional. Esse cara é fera. Paulo Guedes é sensacional. Me surpreendeu muito a forma como o Paulo Guedes tem agido. A guerra sobre a comemoração da abolição da escravatura. Ah, mas tem muita gente que adoraria que ainda houvesse escravidão. E não são os brancos, viu? Hélio Negão deu um show. Não vi, precisava ver isso. A Carla está dizendo um documentário na Netflix seria muito legal. Eu não sei quantos números você pôs aqui, 1 milhão. Vamos ver, mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque, inclusive, um diretor de cinema do Brasil já levou esse projeto para a Netflix e eles falaram não. Nessa história nós não mexemos. Dilma traçava as menininhas e enchia a cara com o nosso dinheiro. Exatamente. Heloísa Araújo Moreira está assistindo.
Chama o cineasta do Olavo, é. É, seria uma boa. Mas envolve muita coisa, né? Você precisa de dinheiro, você precisa de um monte de coisa. Oi, Andréia, tudo bem? Ah, Andréia Baldo. Tudo jóia, Andréia? Ó, o Lucas, meu irmão, tá dizendo aqui, ó. Você viu o diploma falso daquela professora que enganou o Brasil? Não vi. Deixa eu adivinhar, ela é de esquerda, Lucas? Estados Unidos também não faria o filme da sua história? Não sei. Existe uma barreira que é muito séria. Porque o que você precisa entender é o seguinte: além de eu descobrir o homicídio do caso do meu filho, eu descobri coisas sobre transplantes que são bastante complicadas. Em tese, o transplante não poderia ser oficializado de forma nenhuma. Essa é a realidade. Então, ninguém quer mexer com isso, porque vai mexer em coisas pesadas demais. E aí você imagina o seguinte: você tem milhares de médicos no mundo inteiro fazendo transplantes e que de repente eu posso estar mostrando que o que eles estão fazendo na verdade é um crime muito grande contra a humanidade. Então é bem complicado. O Boulos pediu para prender Zé Medeiros. O Boulos estava onde? Onde que ele invadiu que ele falou isso? Paulo Guedes hoje deu um show na audiência pública. Vale a pena ver a elegância dele contornando a esquerdalha. Ah, é sensacional. O Paulo Guedes é fora de sério, né? Pois é, Mário Ferreira, tem essa questão, né? Hoje em dia você não consegue fazer um transplante se você não desembolsar $1 milhão. Então virou um negócio muito rentável. Ninguém quer mexer nesse meio aí. Ninguém quer botar a mão nessa cumbuca. Como eu sempre digo, só teve um idiota que resolveu fazer isso, que fui eu. Parece que ela ia ganhar até um filme no qual a Thaís Araújo ia atuar a princípio, mas se recusou por não ser tão escura. Eita nós. O Renato pergunta: o Brasil Paralelo não faria o documentário do Pavese? Pois é, eles até entraram em contato comigo, dizendo que estavam estudando o caso, me fizeram umas perguntas, depois nunca mais falaram nada. Eu deve ter desistido. Bom, pessoal, chegamos a 1 hora de live, vamos nos despedindo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos aí. Paulo, um filme sobre a sua história é um caso a se pensar mesmo. Tem muita gente fazendo filmes por meio de vaquinha aqui no Brasil. O do Olavo, do Bonifácio, do Bernardo Kister. Poderia ser uma versão fictícia baseada na sua história, assim não daria tanto problema. Então, essa possibilidade já foi levantada por um bom diretor no Brasil, um cara que tem muita experiência, já filmou várias vezes, e ele não conseguiu esse canal. Ele viu que estava muito difícil. A princípio, foi uma encomenda da Paris Filmes, que queria fazer um filme sobre tráfico de órgãos. E aí ele foi procurar sobre isso e ele achou minha história. E ele apresentou para Paris Filmes e ela falou: não, nessa história eu não vou mexer. Depois ele levou para Netflix, levou para outros canais também e todo mundo disse a mesma coisa. Não, nessa história não vamos fazer. Não vamos nos meter. Boulos é um terrorista vagabundo. Não sei, eu acho que a gente está banalizando muito essas palavras, né? O Boulos é bem pior que isso. Paulo, sobre difamação e assassinato de reputação, Michael Jackson foi muito achincalhado e a mídia lucrou muito em cima das polêmicas. Michael tinha a síndrome do Peter Pan. Exatamente. É tabu falar sobre tráfico de órgãos. Não, aí é que tá, eu não encaro como sendo um tabu. O que é um tabu? Né? Um tabu é uma coisa que a sociedade pode não aceitar, por uma questão moral. Né? No caso do tráfico de órgãos, nós estamos falando de crime. Nós estamos falando de um crime que envolve homicídio, que envolve uma série de coisas. Antônio Lopes perguntando: o que achou do porte de armas? Eu acho o seguinte: eu sou a favor da liberação da arma, sem restrição. Inclusive, eu sou contra você ficar exigindo muita documentação da pessoa. O que precisa fazer, na verdade, é o seguinte: antes de mexer na liberação das armas, tinha que mexer no Código Penal. Certo? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, se você der um tiro
sem um motivo justo, você está ferrado. E nós não temos lei no Brasil que vai resolver isso. Então, mesmo o cara tendo porte, sendo boa pessoa, se ele comete um erro desse e dispara contra alguém de forma injusta, o que vai acontecer? Eu acho que não vai dar nada. Então, essa é a minha preocupação. Quer importar a ideia de que a arma pode ser liberada como é nos Estados Unidos? Perfeito. Mas também, então, vamos importar também a ideia de que a pena de morte nos Estados Unidos para quem mata também tem que ser importada, né? Aí Japa está dizendo, gente, a esquerda é muito sem noção. Fui obrigado a ouvir falar que o Brasil tem que evoluir para virar Venezuela e que corrupção não influencia no PIB. Então, é até difícil comentar isso, né? É uma doença tão grande que fica complicado. Arlete Savares, boa noite. A Sol está dando boa noite para Arlete. Eu também dou. Boa noite, Arlete. Luciana Pettini, eu queria ver o documentário. Ah, a Dami está dizendo que é uma pergunta. Deixa eu ver aqui, Dami. É tabu falar sobre tráfico de órgãos? Então, é exatamente isso que eu estou respondendo. Na minha opinião, não. Eu acho que nós estamos falando de crime. É tabu falar de homicídio? Se for tabu falar de homicídio, então. Né, homicídio é homicídio. A gente tem que encarar e ponto final. Renato te mandou inbox antes da live. Dá uma olhada. Vou olhar. Pois é, tem até filme sobre a vida de Pablo Escobar, francamente. Aliás, hoje eu vi um post no Facebook de 2 crianças mortas na Síria. E completamente, é uma cena muito chocante. E o Facebook derrubou o meu perfil, me bloqueou por 30 dias, porque eu publiquei a foto das crianças vivas na Venezuela passando fome. Mas publicar as crianças mortas não é tabu, não é problema. É meio estranho, né? O problema é quem julga. Bom, pessoal, é isso. Vamos terminando a live. Amanhã nós estamos de volta para comentar os assuntos do dia. Vamos ver se acontece alguma coisa boa amanhã, né? Boa noite, Luciana. Quem conta os votos é quem manda, né, Mário? Oi, Cota. Obrigado. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Vamos em frente aí. Um abraço para vocês, ok? Fala, Luca. Obrigado. Esperando você aqui em Londres, hein? Falou, pessoal. Até a próxima.